Evangelho, qual escreveu o doutor Lucas, capítulo 2, versículo 25, o Cântico de Simeão, e diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. Podeis assentar, louvando e glorificando ao Senhor. Deus, ele é bom, como eu disse. A palavra fala que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Mas ao mesmo tempo que o tempo ele é benéfico, ele também é maléfico, porque por mais que a palavra do Senhor ela permanece como tem permanecido até hoje, nós somos um povo que esquecemos. Às vezes tem coisas que ficam cravadas na memória, anos, coisas da tua infância, tu vai agora e vai lembrar como se fosse ontem ou até mesmo hoje. Mas tem muita coisa que por mais que você vai se esforçar, você vai tentar, você já não vai mais lembrar, pelo menos não com detalhe, porque o tempo passou. Então vamos ver que por mais que todos receberam a mesma promessa, nem todos têm ainda aquele fervor da promessa ardendo ou queimando dentro de si. Por mais que todos receberam a mesma palavra, alguns se esqueceram, outros deixaram passar, outros não davam tanta importância, mas alguns ainda queimavam, ardia aquela palavra dentro de si. Você lembra que quando Jesus ele vai de encontro a dois varões que iam no caminho de Esaú, de Emaús, e quando ele abre a palavra e fala que estava escrito a respeito dele, que quando Jesus vai na casa dele no partir do pão, que ele desaparece, aqueles homens falam: porventura não ardia o nosso coração quando ele falava. Aleluia. E para nós entendermos um pouco sobre isso, queridos irmãos, sabe que eu gosto de viajar um pouco na Bíblia, séculos na frente, séculos no passado e um pouco de anos depois. Para nós entendermos um pouco do contexto, nós sabemos que havia um Cristo que havia sido sim anunciado. E de alguma forma, querido, alguns receberam isso de uma forma clara e notória. E muitos aguardaram essa promessa com fervor e vigor. No livro de Hebreus, capítulo 11, vai falar o hall dos heróis da fé. Vai trazer o nome de muitos personagens, Moisés, Abel, vai trazer o nome de Noé, e vai trazer tantos personagens. Só que o capítulo vai deixar claro que todos eles morreram sem alcançar a promessa. Que promessa era essa? A promessa do Cristo que haveria de vir. Mas fala que eles olhando de longe, o pregador fala como que se eles tivessem aquele telescópio. E alguns olhando 700 anos antes, como Isaías, outros milênio antes, conseguiram chegar e fala que mesmo sem ter alcançado a promessa, eles, aleluia, vendo de longe se alegraram. Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar aqui do telescópio, o microscópio, tudo proclama a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, para nós entendermos, nós sabemos sim que Deus ele havia feito uma promessa a Abraão, que o povo ficou cerca de 400 anos cativo lá no Egito, que quando Deus agora liberta através de Moisés, o povo ele vinha com aquela palavra, com aqueles feitos, aquelas coisas grandes que Deus fez no seu coração ardendo. Mas para nós entendermos um pouquinho, fala que depois que Deus ele recolhe Moisés, que recolhe também Arão, que Josué tem que assumir a responsabilidade, porque o povo ainda não tinha sido introduzido na terra de Canaã, que era que manava leite e mel. E a incumbência agora ficou para Josué. Mas fala que depois que eles alcançaram a promessa, a terra, não totalmente, por causa da desobediência do próprio povo, mas depois que eles se estabeleceram na terra, na região, foi passando o tempo. A geração dos pais foi morrendo e os filhos foi vindo depois, e aí vindo aquela geração, filhos dos filhos. Só que Josué já avançado em idade. Josué agora ele começa a olhar, imagina eu perceber algo que o povo já não lembrava mais dos feitos do que Deus tinha feito na vida dos pais dele. Josué olhava, agora vamos trazer para nós aqui uma criança quando fala: papai, mamãe, conta uma historinha para eu dormir. Talvez o povo já não contava assim, mas ó meu filho, eu vou contar uma história que aconteceu com o nosso antepassado, que foi escravizado no Egito por um período, e depois do povo tanto suplicar, a palavra fala que Deus ele ouve o clamor do povo e suscita um homem para nos livrar de lá. E você não sabe mais quando Deus nos tira do Egito, querido. A palavra fala, que eles trazem na memória. O faraó libertou depois de 10 escravos. Na última ele deixou o povo e o povo veio pelo deserto.
E depois que o povo está no deserto, se depara com o mar vermelho e agora Faraó muda de ideia, vem agora para matar o povo. Mas você não vai acreditar o que aconteceu, conta aí. Deus abriu o mar, de um lado e de outro o povo passou a pé enxuto. E aqueles que vinham atrás, aleluia, os inimigos, todos pereceram no mar. Eu imagino que aquele radiante, aqueles olhos brilhando por causa dessas histórias reais. Hoje em dia as pessoas está mais fácil contar a história de Papai Noel, de período da Páscoa, do que a respeito das obras grandiosas de Deus. Mas Josué percebe que as pessoas já não contavam mais. É tanto que ele vai reunir os anciões. Por que os anciões? Porque eram os mais velhos. Os mais velhos é aquele que tinha maior testemunho, é aquele que tinha presenciado mais coisas. É tanto que quando vem, né, que aquela mulher vem, que os homens ficam com pedra na mão para predejar aquela mulher que foi em adultério. E quando Jesus fala assim, ó, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, fala aqui, começando dos mais velhos aos mais novos, cada um larga as suas pedras. E há uma grande responsabilidade, por quê? Porque é dever dos mais velhos passar adiante os feitos de Deus. Eu sempre falo isso para os irmãos. Eu tenho meu avô, quando eu vou lá na região de Palmira, lá, ele tem um álbum de foto quando ele serviu no exército. As fotos é preto e branco ainda, toda vez que eu vou, ele conta a minha história. Eu já te falei, mas vou contar tudo de novo. Acho que ele tem aquele prazer de manter as memórias ativas na nossa mente. Aleluia. Josué reúne os anciões e começa a trazer à memória tudo que Deus tinha feito na vida do povo. Aleluia. Ou seja, é necessário a promessa, as palavras, as lembranças que Deus fez arder mais uma vez no coração de vocês. E é uma grande começo de vocês passar isso adiante. Lembra do Egito que Deus te tirou. Lembra dos feitos que Deus fez na tua vida até hoje. Como disse Samuel, o profeta, até aqui nos ajudou o Senhor. Ei, passe adiante, conta para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Ei, conta a história, o grande feito que Deus fez na vida de vocês. Conte o testemunho, passe adiante, porque a responsabilidade, de certa forma, a culpa daquela geração posterior não saber de nada que Deus tinha feito, era dos pais. E a Bíblia vem falando que, mais uma vez, vem trazendo a memória, ou seja, reacendendo a chama. E agora o povo vem trazendo a memória. Alguns aguardavam a promessa, e toda vez que o povo estava se esquecendo, Deus levantava alguém. Às vezes o povo já estava se esquecendo, agora levanta um Isaías da vida para falar a respeito do Messias. E a palavra fala que aquelas pessoas, muitas ainda aguardavam. Vamos chegar aqui onde nós paramos. A Bíblia fala que quando aprove Deus enviar o seu Filho, no livro de João, capítulo 3, 16, vai falar, repare, que Deus amou o mundo de tal maneira, a sua criação, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No mesmo livro de João, logo no capítulo 1, vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Mas você sabe o que é mais interessante? Deus não podia mandar Jesus Cristo como fez Adão, já grande, adulto. Não podia mandar já assim, ó, chega, já passa todo, sem precisar passar esse processo, já grande, adulto, e diretamente para a cruz. Mas ele manda do propósito e do processo humano, que é nascer, viver, depois chegar na etapa final, que é a Jesus é Deus, é Espírito. A palavra fala, é necessário que os que adorem em Espírito e em verdade. Espírito não pode morrer, por isso foi necessário Cristo vir na forma humana, carnal. O Verbo se fez carne. Aleluia. Pensa aí. Glória a Deus. E aí Deus prepara o terreno, manda Gabriel, avisa a mulher, Maria, vai receber o menino, bota o nome de Jesus Cristo e ele vai ser o Salvador. A promessa que muitos esperavam estava acontecendo já, que se cumpriu. Alguns estavam esperando, outros já tinham se esquecido. Mas quando fala que chega o tempo que o menino nasce, Deus ele já começa agora a enviar os seus anjos. O mensageiro fala, olha, aconteceu. Vocês que estavam aguardando, aconteceu. E vai avisar até os pastores. Ele fala assim, ó, o menino nasceu. Por que os pastores? Ele fala assim, ó, o cordeiro nasceu. Aleluia. 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 A promessa se cumpriu. Jesus veio a essa terra. Tem uma frase que fala que o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Cristo descer e pisar aqui nessa terra. Aleluia, queridos. Jesus veio na forma mais frágil, na forma de um bebê, de uma criança. Aleluia. Eu quero que tu entenda. Tem muitas pessoas que pensam que Cristo ele passou a existir dali, daquele nascimento, mas não. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo ele já era. Antes de formar lá no princípio de Gênesis
Gênesis capítulo 1, que fala: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia um abismo sobre a face, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Antes de tudo aquilo da criação, ele já existia. É por isso que no livro de Isaías 43:13 ele fala assim: ainda antes que houvesse dia eu sou. Aleluia. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando ele, quem impedirá? Muitas vezes ele foi indagado, porque ele fala assim: como pode tu falar de Abraão? Ele fala: antes que Abraão nascesse, eu sou. Ou seja, eu sou bem antes de Abraão. Eu sou bem antes da fundação do céu. Bem da formação do mundo, ele já era, queridos. Antes de tudo isso, ele só se manifestou na forma humana para nós. E a Bíblia fala que naquele tempo havia um homem como homem de Simeão. E ele fala que ele carregava por si algo que mantinha ele perseverante, que era uma promessa. O Espírito Santo falou que ele não morreria antes dele contemplar a salvação do Salvador, o Cristo. Que ele sabe que eu fiquei meditando, eu não sei a idade que Simeão tinha. E mais profundo ainda, eu não sei com que idade ele recebeu aquela promessa. Você para pensar que talvez Simeão ele era um homem já avançado de idade e recebeu aquela promessa quando ele era um menininho. Virou para pensar que por mais que ele já era um homem, um adulto, ele recebeu aquela promessa anos bem antes. E ele vinha guardando aquilo. E como eu falei, a questão do tempo é uma coisa, às vezes ela apaga um pouco a chama. Querido, se eu perguntar aqui, cada um de vocês tem promessa de Deus. Cada um de vocês aqui tem algo que Deus falou, talvez nem sabe, ainda quando estava na barriga da sua mãe. Eu vim lá do distrito de Palmira, lá na fazenda com Jesus, e eu faço questão de sempre mencionar isso. Deus falaram comigo grandemente, lá no ciclo de oração, coisas que já aconteceu isso, que ele cerca de 10 a quase 15 anos atrás. Tem muitas coisas que não aconteceu, mas toda vez que eu lembro, a promessa ainda está viva aqui dentro. E eu sei que no tempo de Deus as coisas vão acontecer, se eu tão somente se manter na posição, na vigilância, e entrar em concordância com a promessa de Deus. Simeão levava essa promessa. E a Bíblia fala que no tempo que o menino nasce, com 8 anos, 8 dias de vida, segundo a lei, foi levado ao templo para ser circuncidado. O mais interessante ainda é que fala que o Espírito Santo ele leva Simeão até onde estava o menino. Aleluia! O Espírito Santo estava levando Simeão até a salvação. O Espírito de Deus estava conduzindo Simeão até onde estava Jesus Cristo. Que na palavra fala que quando ele chega no templo, ele não só vê, ele não só contempla, mas ele pôde pegar. Ele já guardando aquela promessa, querido, eu não sei com quanto tempo ele estava, mas ele estava guardando. Quando ele pega aquele menino, ele fala: Senhor, agora pode despedir em paz do teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Aleluia! Era um bebê, era uma criança, mas era o Cristo, a salvação já vinha dali. Simeão estava falando assim: Senhor, agora eu posso descansar em paz, eu posso agora partir em paz, porque eu sei que meus olhos cumpriu a tua promessa, viram a salvação, eu sei para onde eu vou. Queridos, aleluia, o Espírito Santo tem nos conduzido até aqui. Por quê? Porque estamos em uma caminhada, aleluia. E o Espírito Santo nos conduz no caminho que é Cristo até o dia da salvação. A promessa está de pé, queridos. Aleluia. Aleluia, Deus. E a maior promessa era essa. Naquele tempo, o povo vivia sobre uma opressão grande. Era o Império Romano que dirigia naquele momento, que redigia, que estava no comando de tudo que ditava as leis. O povo de Deus, o povo judeu, estava sob uma opressão, sob um jugo romano, com altos impostos. O povo sofria. E é um dos fatores que muitos talvez tinham até esquecido, mas eram mesmo fatores que ainda mantinha viva a chama no coração de muitos. Quando Cristo vem, que não fala, muitas pessoas esperavam Cristo, libertador, conquistador, que estabelecesse seu reino ali terreno. E foi motivo de muitos se desapontarem, porque ele fazia a questão de dizer: o meu reino não é dessa terra. Simeão foi ao templo, fala: meus olhos contemplaram a salvação. Sabe o que é triste no dia de hoje? Que muitos têm descido à sepultura sem contemplar essa salvação. E às vezes não é por falta de ouvir, às vezes não é por falta de ser evangelizado, às vezes é por não querer. Tem uma ilustração que fala a respeito de um homem que cometeu um crime.
E por ele ser conhecido da população, eles foram pedir ao governante daquela cidade para libertar aquele homem. De tanto o povo insistir, aquele governante, ele fica intrigado e fala: eu vou ver quem é esse, eu vou visitar lá na cadeia. E aí quando ele chega lá, aquele homem já é ignorante, falou: olha, sai daqui, não quero saber de vocês. Ele falou, foi disfarçado de pastor, colocou uma carta de perdão dentro da Bíblia e foi entregar a ele. Ele falou: olha, não pode crente, não quero saber de mim, sai daqui, não quero nem te ouvir. Aquele governante virou as costas, com pouco dia deu a sentença, pena de morte. No dia dele cumprir a sentença de ser condenado, depois que ele já havia sabido que aquele homem disfarçado era um pastor, ia com a carta de perdão, mas por causa da ignorância dele, ele foi condenado a pena de morte. No dia do julgamento, ele falou: olha, antes de ser condenado, eu quero deixar uma palavra para todos vocês. Eu estou sendo condenado aqui, não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Meu Deus. Jesus fala: vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, se ele deu um convite, vinde a mim. Cristo morreu, mas o convite está de pé, tu quer ou não? Queridos, vamos ver aqui, a salvação veio ao mundo e nem todos aceitaram. A Bíblia fala que a luz veio, e as pessoas naquele tempo, muitos amaram mais as trevas, mas Cristo ele veio com um propósito, porque entregar sua vida na cruz, no madeiro, por causa de mim e de você, por nossos pecados, para que nós pudéssemos ter direito à graça, aleluia. E ele, nesse propósito, eu faço toda vez que Cristo começou a se levantar, a se manifestar, que as suas obras se tornou mais visível, o inferno se levantava também para tentar parar. Usava pessoas, situações, vimos no deserto, oferecia algo, se prostrar, me adorar, vou te dar isso aqui tudo, ó, reinos, riqueza. E o pastor Júnior, ele fala algo interessante, ele fala assim: olha, o diabo pode te dar riqueza, Deus também pode. O diabo pode te dar homens, mulheres, Deus também pode. O diabo pode fazer muitas coisas na tua vida, Deus também pode. Agora tem uma coisa: Deus pode te dar o céu, o diabo não pode. Tudo que ele ofereceu foi só coisas terrenas. Eu quero falar que Deus, ele nos fez para a glória dele. Tu quer saber que Deus, ele nos criou para a eternidade? Porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Esse corpo, essa matéria, ela perece, ela morre. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 fala: e o pó volta à terra como era. Porque lá em Gênesis ela fala que Deus fez o mundo do pó da terra. O espírito de vida volta para Deus, mas a alma que nós temos, ela não morre, ela é eterna. Deus nos criou para a eternidade. Dentro de você há uma alma. Sabe quando você tem as suas emoções? Ela é só a expressão de como a tua alma está. O salmista ele fala assim: por que te abaixa a minha alma? E é como se a alma tivesse no meio o corpo e o espírito depois. A alma ela vai estar sujeita às paixões, e a paixão da carne ela vai ser contaminada, ela vai se inclinar para a carne. Mas se nós damos lugar ao Espírito, ela vai se inclinar para as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Queridos, vamos entender aqui que Cristo ele começa no seu ministério. O menino agora ele cresce, o menino começa agora a exercer a sua obra, ele começa a falar de um reino espiritual, ele começa a falar do céu, mas traz menção também sobre o inferno. Ele vem falar a respeito de um reino, ele começa a falar para o seu discípulo tudo que iria acontecer com ele, ou seja, esse é o propósito para o qual eu vim. O filho do homem vai ser entregue, o filho do homem vai ser julgado, vai ser crucificado, mas tem uma coisa: ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Aleluia! Glória a Deus. E à medida que Cristo ele começava a ser mais notório, as pessoas começavam agora a tentar parar. Eu sempre falo assim, querido, que às vezes o diabo ele sabe que Deus tem grandes coisas na minha, na tua vida. E como ele sabe que não pode parar a promessa de Deus, ele tenta parar o portador da promessa, que é eu e é você, de várias formas. E a Bíblia vem falando aqui que quando Jesus ele começa agora a se manifestar publicamente, e aí chega alguém já assim para João Batista: tu sabe aquele que tu batizou? Está ganhando mais alma, está batizando, está ganhando mais alma do que tu. Aí no livro de João, capítulo 3, versículo 30, João fala assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Quem é do céu, fala o que é do céu. Quem é da terra, fala o que é da terra. Aleluia. No dia de hoje, se falar assim: olha, está lavando mais do que tu, tesoura. Está pregando mais do que tu. Ei, tira da lista. Queridos, estamos em um lugar, eu dou glória a Deus. Porque aqui nós temos a oportunidade, somos instruídos, mas tem muitos lugares que quando você começa a se desenvolver, as pessoas te tiram logo. João Batista falou assim: olha, é necessário que ele cresça e eu diminua.
Jesus começou publicamente, você quer ver como Cristo era odiado a todo momento, as pessoas estavam caçando brecha para poder interromper o propósito ao Cristo veio nessa terra. A todo momento chegava com alguma pergunta, você ia tentar colocar Cristo contra o Império Romano, porque eles não tinham autoridade de matar ninguém, mas queriam botar Cristo contra o Império, porque sabiam que o Império podia mandar matar. É tanto que quando ele chega e fala, Cristo, é lícito pagar o tributo a César? Aí ele fala, pega uma moeda aí, e quem tem imagem, fala de César, vai dar a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. E vamos ver aqui que quando ele chega naquela parte que nós falamos que uma mulher pega em adultério e leva aquela mulher até a Cristo e fala, olha, na lei de Moisés ela tem que morrer, e tu fala o quê? Porque se Cristo fosse contra a lei de Moisés, o povo ia pegar ele ali. Mas se ele falasse que ela deveria morrer, ele ia contra a lei de Roma, que não permitia um líder religioso matar ninguém. É quando ele fala assim, ó, aquele que não tem pecado tira a primeira pedra, você examina a si mesmo. Todo mundo era pecador. E aí cada um lá com sua pele vai. Você quer ver quando as pessoas tiveram mais ódio ainda? É quando chega no livro de João, no capítulo 11, que alguém fala assim, ó, mestre, aquele que tu ama, está doente. Era Lázaro. E a palavra que assim, ele ficou assim, aquele 4 dias sem lá, quando chega lá, Lázaro já estava no sepulcro. E alguém fala, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As pessoas sabiam que Cristo tinha até então, naquele momento, poder sobre a enfermidade, poder sobre os fenômenos naturais, mas ainda não tinha presenciado o poder de Cristo sobre a morte. É ficar fácil, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, quando estava com vida tinha jeito por ciúme, mas agora não tem mais não. Só me fala onde colocaram. Quando chega lá e fala, olha, está ali dentro, fala, tira a pedra. Lázaro, vem para fora. E como já foi dito aqui, porque falou lá, se falasse morto, todo mundo ia se levantar, mas não era a hora, porque há um dia que todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. Já tem um dia, querido, e a Bíblia fala que os que morrerem em Cristo ainda vai ter um privilégio maior do que nós, eles vão ressuscitar primeiro. E depois nós que estivermos vivos vamos ter um corpo transformado para encontrar com o Senhor nos ares. Depois, querendo ou não, nós queremos ou não, o mundo querendo ou não, todo mundo de alguma forma vai ter um encontro com Cristo. Uns para receber galardão, como a igreja. As nossas obras vai ser provadas, vai passar pelo fogo. Se for de feno, de palha, se for de ouro, de prata, vai ser provada. Porque eu disse que Paulo trouxe essa ilustração para passar pelo fogo, porque segundo fala que a cidade tinha sido queimada. E alguma cidade tinha as partes pobres, algumas casas eram de feno, outras eram de palha, aquelas queimaram tudo. Mas tinha aquelas que era do pessoal de alto padrão, que as casas eram de ouro, era de prata, tinha aquelas coisas que ele detalhe, o fogo passou, mas não queimou. E ele estava trazendo ilusão, a nossa obra vai ser provada. Mas, mesmo assim, aquele que for de prata, que for de palha, de feno, mesmo assim vai ser salvo. E o pregador Leonardo Ribeiro, ele fala assim, é melhor ser o menor no reino de Deus do que ser o maior no reino das trevas. Queridos, mas fala que o ímpio também ele vai comparecer ante o tribunal de Cristo. Você já ouviu falar de Adolfo Hitler, aquele homem que mandou matar cerca de mais de 6 milhões de judeus? Homem como Herodes, que fez o genocídio no próprio tempo de Jesus, quando nasceu, mandou matar todas aquelas crianças. Homem como aquele rei do Egito, que mandou matar todas as crianças pequenas também, todos eles vai aparecer ante o tribunal de Cristo. Aleluia. Aleluia. Queremos ou não, vai acontecer. E quando ele fala assim, olha, Lázaro vem para fora, Lázaro sai com vida. A pedra tinha sido removida. E eu fiquei meditando nisso, algo interessante. Quando Jesus ele ficou no sepulcro 3 dias. E alguma mulher vai lá no domingo de manhã, levando as especiarias, ela sabia que Cristo tinha falado que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas no terceiro dia vai ela com especiaria para passar no corpo ainda. Quer dizer, está lá ainda, está morto. Quando chega lá, a pedra está removida. E alguma parte fala que um monte fala, mulher, por que tu procura um vivo entre os mortos? Cristo não está mais aí não. Mas interessante, eu fiquei pensando, mas por que o monge teve que remover a pedra? Se com Jesus ele ressuscita, fala que os cristãos, os discípulos estavam tudo com medo dos judeus, repara, estava com medo não era nem dos romanos, era dos próprios judeus, que foi o que gritaram lá, crucifica. A porta estava cerrada, trancada, ele fala que Cristo aparece no meio deles. Provavelmente ele passou pela porta ou pela parede, mas no sepulcro a pedra teve que ser removida. E eu fiquei meditando, quando eu falo, ter questão na cabeça, dúvida é fácil. Agora tem que correr atrás da resposta. Tem que correr atrás de soluções. E eu fiquei intrigado, mas graças a Deus, a pedra foi removida não para Cristo sair, mas foi removida para aquela mulher, os discípulos entrar e ver que Cristo não estava mais ali. A pedra foi removida não para Cristo ter que sair lá de dentro, mas para aqueles que vieram testemunhar, entrar lá dentro e ver o lençol e ver que o corpo não estava mais lá. Falei, não está aí não.
Mas vamos entender que as pessoas odiaram ainda mais quando souberam que Lázaro teve que morrer 2 vezes. Quando souberam que Lázaro reviveu, que Lázaro voltou à vida e que foi Cristo, aí que as pessoas odiaram ainda mais. Querido, não se estranhe à medida que você se entregar mais a Cristo, que você buscar mais as coisas espirituais, que você começar a orar mais, a buscar mais, a ter mais intimidade com Deus, e as coisas começar agora a se estreitar, as calúnias começarem a vir, os apontamentos vir contra a tua vida, as coisas se estreitar. Não se assuste não, porque à medida que Cristo, ele se revelava, o reino do céu, o reino de Deus, deu na vida dele, o inferno se levantava. Às vezes é a questão de nós nos preocuparmos, não é nem quando está acontecendo muitas coisas, é quando não está acontecendo nada. Dessa forma, o inferno se levantava, mas não prevaleceu. E aí chega nas etapas final do livro de João, capítulo 14, Jesus fala assim: olha, eu vou para o Pai, vou preparar lugar, para onde quer que eu estiver, vocês estejam também. Lá no livro de Atos, os varões falou assim, 2 anos, varões Galileu, porque vocês estão olhando para cima, esse Jesus que subiu, ele vai voltar mais uma vez. Que ele só quer te ficar pensando assim: olha, mas Jesus disse que vinha buscar o discípulo já morreu, Cristo não voltou ainda. Nós estamos falando de encontro. Eu quero falar para você Jesus ele contou uma história, porque tem as parábolas, mas aí vamos falar que o rico Lázaro foi uma história, porque ele mencionou o nome de personagem de Lázaro. Ele vem falando algo assim, ele fala que havia um homem rico. E havia também lá, um homem pobre, mendigo, lá na porta do rico, tinha um bocado de ferida, os cachorros vinham, os cães, havia sua ferida. Mas chega um dia que chega para todo mundo, que fala que chegou um dia que Lázaro morreu, quem me buscar foi os anjos. E quem me garante que quando o discípulo morreu não foi o próprio Cristo que veio buscar, fala: eu vou buscar vocês. Onde quer que eu estiver, vocês estejam também. É por isso que eu falo que há um encontro com o noivo. Mas nós entendemos que daqui, aleluia, Cristo ele cumpriu com a promessa dele. Cristo veio da forma criança. Cristo passou em todas as etapas da vida, foi tentado em tudo, mas olha que ele não pecou em nada. Cristo sabia que estava chegando um momento crucial. Quando ele sobe no Getsemane, que fala o livro de Lucas, ele relata que naquela noite que ele foi traído, uma noite de ceia, como essa noite de hoje que nós vamos cear, fala que eles cantam um hino, Jesus vai para o monte do Getsemane, eles vai também. E aí fala que ele começa a orar: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele já estava sentindo o peso dos nossos pecados ali. Ele estava sentindo a angústia do nosso pecado ali, querido. O pecado não é algo natural, não é uma coisinha boba, não. Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Meu Deus. Eu pequei hoje, vou fazer amanhã. Nós somos um povo que nós, às vezes, pedimos perdão a Deus todos os dias. Senhor, nos perdoa. Pai, me perdão, fiz isso. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcançar misericórdia. Às vezes nós estamos pedindo perdão hoje, fazendo de novo amanhã. Perdão hoje, fazendo de novo amanhã. O pecado não é algo simples. O pecado é algo cruel, mas porque não damos importância, porque o pecado não dói. Jesus estava sentindo o peso do pecado. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E Lucas ainda vai falar, sendo médico na época dele, que Jesus ele começa a transpirar gotas de sangue que corria até o chão. No lugar de suor estava saindo sangue. Mas ele fala: seja feita a tua vontade, não as minhas. Aqui eu apenas uma das maiores orações, queridos. Não é a nossa vontade que tem que prevalecer a dele. Às vezes está doendo, às vezes está difícil, mas é a vontade dele que prevalece. Mas a Bíblia fala que a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Não entendemos agora. Mas Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Você já vê a tua vontade, não as minhas. A gente se entrega. No momento da cruz. E o inferno talvez está falando: agora nós paramos ele, tentamos de várias formas, agora conseguimos. Cristo foi condenado, foi crucificado. Imagina a alegria do inferno, a alegria da morte, a alegria de muitos judeus, a alegria daquele império romano, porque a alegria deles era ver um cristão crucificado. A alegria do mundo, muitas vezes, de muitas pessoas, é ver você crucificado, parado, prostrado, desanimado, destruído e abatido. Mas interessante que quando pensa que venceu, aleluia, Deus ele mostra que
nós ainda em Jesus somos mais do que vencedores. Fala, é um vencedor. Deixa levar o rumo ao terceiro dia, vai, mulher de manhã, como eu falei, chega ali, não está mais ali, aleluia, ele não está mais ali, querido, essa é a nossa esperança. Eu falo que nós temos esperança, por quê? Porque a nossa ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. A promessa de salvação está de pé. Conta-se que uma certa mulher, ela era cega, e chegou alguém e falou: que coisa mais injusta, como pode ser tu cristã, cega, não pode ver a luz do dia, não pode ver o pôr do sol, não pode ver as flores. Você não acha que Deus foi injusto com você? Quanta desvantagem você tem? Ela fala, no fim das contas, tem mais vantagem do que você. Eu falei, por quê? Porque no dia que eu enxergar, a primeira coisa que eu vou ver é a face dele. É a face dele, querido. Ananias aguardava essa promessa. Ananias, não, Simeão. Hoje nós chamamos desse Simeão, porque nós aguardamos essa mesma promessa. Do Cristo que vai retornar, porque ele já veio. Aleluia. Nós aguardamos essa promessa, querido, de que essa promessa venha se manter viva no meio do teu coração, que a chama não venha se apagar, que nós venhamos fazer menção por nossos filhos, por nossos amigos, em nossa casa, onde quer que nós formos, aleluia, que nós venhamos trazer à memória tudo que Deus fez na vida da tua vida e para onde nós estamos indo, aleluia. A promessa está de pé. Nós podemos contemplar essa salvação através da palavra, através de várias formas que Deus tem se manifestado na minha e na tua vida, querido, por mais que no coração de muitos Cristo não vê mais. Desde criança que eu ouço isso até hoje. Quantos anos? Aquela palavra já se apagou no coração. Mas nós mantemos de pé. E pelo que nós vemos, não vai demorar. Porque o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Aleluia, Deus. A trombeta vai soar. E nós vamos encontrar com o Senhor. E isso é motivo de nós nos alegrarmos, queridos. Aleluia, encontrar com o Senhor. Nesse mundo aqui, tudo passa. No mundo tereis aflição, mas lá Deus vai enxugar nossos olhos todas as lágrimas. Lá não vai ter dor, não vai ter morte, porque essas coisas já passaram, é tudo aqui, aleluia. Permaneça firme no caminho do Senhor. Temos as nossas lutas, a nossa dificuldade, mas como ele falou para Josué, esforça e tenha bom ânimo, porque se nós não nos esforçarmos, vamos ser vencidos todos os dias. Se não tivermos bom ânimo, não vamos fazer nada para Deus nunca. Às vezes é na base do esforço. Esforça e tenha bom ânimo. Por que vou esforçar e ter bom ânimo? Porque ele falou para Deus, eu estou contigo, onde quer que tu fores. Aleluia. Que Deus em Cristo continue abençoando cada um de vocês. Hoje